Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e encantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Já dizia o poeta. Senhoras e senhores, estamos recebendo hoje aqui o nosso Ricardo Trajano no nosso Visão de Valor. Meu amigo, muito bem-vindo. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui. João Pessoa, demais, adoro isso aqui. Maravilha. Pessoal, o Ricardo Trajano, ele foi um dos nossos palestrantes no nosso grande evento Paraíba Summit 2023. Eu disse, Ricardo, consegue um horário da tua agenda para a gente fazer esse bate-papo, fazer uma visão de valor. E para quem nos assiste, quem é Ricardo Trajano? Rapaz, Ricardo Trajano, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro. Sotaque não nega. Sotaque não nega, chiadeira não nega. E é engraçado que quando eu vou lá para o Rio de Janeiro, porque eu moro em Belo Horizonte tem quase 30 anos, né? Oh. Em 94 eu vim para cá, para Belo Horizonte, e eu trabalhava com engenharia civil. Eu era engenheiro civil, trabalhei depois com telecomunicações no Rio, e de engenheiro civil eu fui trabalhar com comércio em Belo Horizonte. Eu trouxe uma franquia do Rio de Janeiro, eu até brinco de engenheiro civil, eu virei engenheiro civira. Trabalhar com comércio, uma coisa totalmente diferente. Eu digo sempre para as pessoas que a gente tem que gostar, tem que estar na veia essa história de se mexer com comércio, né? E aí vim para cá, para Belo Horizonte, para lá, e minhas filhas nasceram lá em Belo Horizonte, tenho duas mineirinhas, a Júlia de 26, a Marina de 22 anos. Mas aí, com 21 anos, teve um acontecimento na minha vida. 21 anos. Eu tinha 21 anos de idade, eu era um garoto que amava os Beatles e os Rolling Stones, e aí meu sonho era conhecer Londres, sempre foi, porque eu era roqueiro, tocava baixo, toco até hoje, né? De vez em quando reúno com a galera. Vamos fazer um som, toca bateria. Pô, então fechado, é a cozinha da banda, É. bateria e baixo. E aí eu tinha bandas e tal, os meus amigos falavam na época, isso década de 70, Ricardo, você tem que ir lá para Londres ver aquelas bandas tocando, porque naquele tempo, aquelas bandas, os The Who, Led Zeppelin, os Beatles já tinham terminado, Rolling Stones, Yes, Pink Floyd, essas bandas não vinham tocar na América do Sul, muito menos no Brasil. Naquele tempo não tinha isso. Isso é verdade. Então você tinha que assistir aquelas bandas ou lá nos Estados Unidos, na América, ou na Europa. E Londres, naquela época, década de 70, era a meca do rock and roll, era onde tudo acontecia. Só que, meu amigo, você comprar uma passagenzinha naquela época para lá, era muito caro. Muito caro. Muito. A gente fala de passagens caras hoje, naquele tempo era muito mais. E você fazer uma viagem para fora era um evento também. E eu economizei meu rico dinheirinho, já trabalhava com 21 anos, já trabalhava há alguns anos, estagiava, trabalhava, me virava, né? E aí entrei dentro da agência da Varig, que ficava lá em Copacabana, e saí de lá com meu sonho realizado. A companhia era a Varig. A Varig, naquele tempo, era a única empresa brasileira que fazia voo internacional. Né? Única. O pessoal da velha guarda vai lembrar muito da Varig. Você se lembra também? Lembro. Né? Eu cheguei a viajar de Varig. Pois é. E aí era um Boeing 707 da Varig que fazia Rio, Paris, Londres. E aí, meu amigo, a gente nunca acha que as nossas vidas as coisas aconteçam com a gente, né? E faltando 5 minutos para chegar na escala em Paris, começou uma loucura toda dentro do avião. Bom, em resumo, o avião começou a pegar fogo e fumaça a bordo a 2.500 metros de altitude, foi matando todo mundo asfixiado. Ele conseguiu fazer um pouso de emergência numa plantação de cebolas. E, resumo da história, eu fui o único passageiro sobrevivente, onde morreram, infelizmente, 123 pessoas. E aí, o segundo tempo da história, eu fiquei 3 meses internado num CTI, 2 meses em Paris, e os médicos não me davam uma semana de vida.
E aconteceram várias coisas que eu tento passar isso para as pessoas. Eu falo muito... É claro que as pessoas têm curiosidade de saber sobre o acidente, sobre os 3 meses que eu fiquei hospitalizado, mas eu falo muito sobre as reflexões de vida, que são reflexões, não só reflexões comuns a mim, não, mas a cada um de nós, do nosso dia a dia. Então, falo muito sobre da gente procurar viver o presente, da gente... Eu falo muito também que as pessoas, gosto de falar isso muito para a garotada, as pessoas adoram se vitimizar. Ah, por que o mundo está contra mim? E ficar chorando pelos cantos, achar que eles adoram colocar a culpa logo no companheiro do lado, falar que não tem tempo para nada. Cara, meu amigo, corre atrás, corre atrás. Você tem tudo para... Você está com saúde, que é a coisa principal que a gente tem que ter na nossa vida, né? Agora, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas levanta e não fica parado que nem uma mala. Levanta e segue em frente, sempre evoluindo, sempre. Eu digo sempre isso. Eu digo que a evolução é o nosso pilar principal do sentido da nossa vida. Para que a gente possa evoluir, eu até digo isso muito, a gente tem que sair da zona de conforto. E eu até brinco, eu digo que a zona de conforto é um apelido bonitinho que deram para preguiça. Opa! E é verdade. E para que a gente possa evoluir, quem fala isso muito também é a doutora Ana Beatriz Barbosa, uma grande psiquiatra, minha conterrânea do Rio de Janeiro. Nós temos que usar outros circuitos que estão no nosso cérebro e que são pouco utilizados, que são os circuitos da empatia, da gentileza, da gratidão, da satisfação, da generosidade, da solidariedade e o circuito da compaixão. Ah, mas as pessoas falam muito sobre essas virtudes. Ok, mas a grande maioria só fala, não pratica. Não pratica, exatamente. Né? Então, eu adorava o Rubem Alves, que era um mineiro, escritor, educador, psicólogo. Sim. O Rubens morou há muito tempo em Campinas. Ele era de Boa Esperança, lá em Minas. E o Rubens, ele dizia uma coisa que tem muito a ver com o que a gente está falando, é que milho de pipoca que não passa pelo fogo será sempre milho de pipoca. As grandes transformações acontecem quando você tem que passar pelo fogo, pelas dificuldades, pelo sufoco, pelas pressões, e aí sim se transformar numa belíssima pipoca. Incrível, incrível. Mas, Trajano, ainda sobre esse grande acontecimento, né? Foi em 1973? Foi, 11 de julho de 73. 11 de julho de 73. Nos bastidores, pessoal, quando eu conheci o Trajano, eu conheci ele num evento em Minas Gerais, e rapidamente ele me contando ali a história, eu já fiquei fascinado. Mas como foi, de fato, que você foi pensado o instinto ali de sobrevivência? Como é que aconteceu lá para você conseguir sobreviver? Foi por instinto. Por instinto e... A fumaça começou, uma fumaça pequenininha atrás, na projeção do toalete, porque eu escolhi o meu lugar lá atrás. Olha que coisa interessante. Quando eu cheguei no aeroporto, aliás, o voo era 11 horas da noite. Eu cheguei no antigo Galeão 5 horas da tarde. Você vai falar, porra, mas por que isso tudo? Claro, tudo bem. Ansioso, passageiro de primeira viagem, minha primeira viagem internacional, mas tinha um grande motivo. O motivo principal de eu chegar cedo é porque naquele tempo as pessoas me falavam e eu lia que quando acontecia um acidente aéreo, a cauda, a traseira do avião, era a parte que ficava mais protegida. Não sei se você já ouviu falar disso alguma vez. E eu fiquei com isso na cabeça. Naquele tempo você não reservava o seu assento, não existia, imagina, internet. Você tinha que marcar o seu assento quando você fazia o seu check-in, lá na hora. Eu falei, eu quero ser o primeiro a chegar. Eu quero escolher o meu assento. Lá atrás. Lá atrás. Aqui na Paraíba a gente fala o rabo da gata. O rabo da gata. E aí falei com a atendente, eu fui o primeiro, falei, eu quero a última fileira. Ela falou, não vai ser possível, porque
Só para você ter ideia, eram 17 tripulantes num Boeing naquele tempo, 17. E era reservada a última para tripulação. Ela falou, tem a penúltima, fileira 27, janelinha F, pode ser? Eu falei, claro. E aí fui. E aí tem uma série de coisas de... Eu faço essa pergunta até para você, porque foi por instinto que eu saí dali, mas teve outros motivos também. A vida é isso, uma sucessão de coisas que vão acontecendo. Primeiro, a gente nunca acha que as coisas vão acontecer com a gente, não é verdade? Exato, é verdade. As nossas vidas podem mudar de uma hora para outra. A minha vida mudou em 3 minutos dentro de um avião. O avião lotado, as 2 poltronas laterais eram as únicas minhas, do meu lado, que estavam vazias em todo o avião. Todo o avião. Eu falo muito sobre o destino, eu poderia ficar aqui a manhã toda falando sobre o destino. Sim. Mas tem aquela história de você estar no lugar exato, na hora exata. Me liga 1 mês antes da pandemia, um sujeito, fevereiro de 2020, recebo um telefonema, Ricardo, quem está falando aqui é seu xará, eu também me chamo Ricardo. Eu sou de São Paulo, mas eu moro nos Estados Unidos há 20 anos. Eu queria falar uma coisa para você, que eu tenho certeza que você não sabe o que aconteceu na época do seu acidente. Eu falei, xará, mas por favor, o que aconteceu? Eu conheço 2 pessoas que iam embarcar no seu voo e não embarcaram. Eu falei, mas como que isso aconteceu? Eles estavam na ponte aérea, São Paulo-Rio, porque o voo partia do Rio de Janeiro, não partia de São Paulo. Então as pessoas de João Pessoa, de Recife, de São Paulo, tinham que ir para o Rio e de lá pegavam um voo doméstico e de lá pegavam o voo internacional. E as pessoas que estavam em São Paulo tinham que pegar a ponte aérea, São Paulo-Rio. E essas pessoas chegaram lá em cima da hora para pegar essa ponte aérea. E estava cheio, estava lotada a ponte aérea. Aí o sujeito da Varig, ele já com as passagens internacionais, falou, olha, eu sinto muito, mas essa ponte aérea está cheia e não vai dar tempo de pegar o voo internacional Rio, Paris, Londres. Mas como vocês não vão para Londres, vocês estão indo para Roma, a gente pode mudar o seu voo para o próximo voo que vai ter daqui a 1h30, vocês pegam a próxima ponte aérea e de lá vocês pegam esse voo que faz Rio, Madrid e deixa vocês em Roma. Tudo bem? Eles falaram, poxa, tudo bem. Porque eles iam fazer uma mudança, uma conexão em Paris para pegar outro voo para Roma. Beleza. Eu falei, xará, mas que coisa incrível. Ele falou, pois é, Ricardo. E essas 2 pessoas, uma era minha tia, e a outra era minha mãe, que estava grávida de mim e colocou o nome de Ricardo em sua homenagem. Caraca! E eu falei, xará, ainda tem mais um detalhe. Eu fico até arrepiado. O avião estava lotado, tinham 2 poltronas vagas e essas poltronas eram da sua mãe e da sua tia. Se a sua mãe, se a sua tia estivessem viajando do meu lado, na hora que começou aquela fumaça pequena, que eu tive o instinto de sair, eu fui o único que saí dali e fui andando para frente. Desobedeceu a ordem da tripulação e levantou e foi. Não, porque uma fumaçazinha, todo mundo ficou ali tranquilo, imagina, um cinto. E se a sua mãe estivesse ali grávida do meu lado, eu jamais ia sair dali naquele momento, querer perturbá-la, importuná-las. Eu ficaria aqui, ali, um pouquinho. Se eu ficasse ali mais uns 30 segundos, sei lá, eu não estaria aqui hoje para contar essa história. E aí eu faço essa pergunta para você, Alberto. O que é isso? Isso é o destino? Isso é o acaso? Isso é uma força divina? O que é isso? A mente, ela tem que expandir para você poder conseguir compreender, né, Trajano? Pois é surreal, surreal. Por isso que eu digo sempre, eu procuro falar nas palestras que eu vivo o presente, sabe? Tudo bem, o passado foi importante para mim. Deixa eu te falar, tem um pensamento que me acompanha desde a época do CTI. Esse pensamento é de um roqueiro. Ele escrevia vários pensamentos, não sei se você vai lembrar, o Jim Morrison, que tocava no The Doors. Ele dizia o seguinte,
nunca se dê por vencido, porque quando você pensa que tudo acabou, é o momento onde tudo recomeça. E isso, eu comecei a pensar isso desde lá do CTI, onde as pessoas não me davam uma semana de vida, e eu tenho certeza absoluta que é possível recomeçarmos a vida, sim, após essa tragédia que eu passei, após frustrações, traumas, que a gente passa pela vida, né? Exato. Após essa pandemia louca que a gente enfrentou, 2 anos praticamente, mas que graças a Deus, eu dizia que a gente estava dentro de um grande tsunami, mas a água do mar está lá no nosso pé, até mesmo a perda de entes queridos, de familiares, é possível recomeçarmos a vida. Em função disso, eu digo sempre que eu, Ricardo, vivo o presente. E é um desafio. É um né? desafio. Eu confesso a você, por exemplo, eu estou numa fase da minha, né? Eu justifico desta forma, né? Que eu tenho que gerar recursos, eu sou o provedor, eu tenho que estar. E eu tenho 2 filhos pequenos, e por muitas das vezes eu me peguei estando com eles sem estar com eles. Muitas vezes preocupado, poxa, eu estou aqui que era para que eu pudesse viver esse momento com eles, eu preocupado num compromisso de amanhã, ou relembrando um compromisso que passou, que não deu certo e tal. Então, viver nesse agora é um desafio, né, Ricardo? É um desafio porque... Não, mas aqui, me diz o seguinte, 11 horas da manhã. 11 horas da manhã, amanhã, eu não sei o que vai acontecer comigo. Não sei. Eu não estava no avião, indo conhecer Londres, que era o meu sonho. Acordo, eu ia dizer uma palavra aqui, acordo mal, entre a vida e a morte, dentro do hospital, todo entubado, todo queimado. Primeira radiografia de pulmão minha, as pessoas olhavam e falavam assim, esse cara já morreu? Não, ele está aqui no CTI. Mas não vai durar uma semana. Está caótico o meu estado, como é que pode? Então, eu digo isso, eu não sei o que vai acontecer o dia de amanhã. Então, procure viver o presente, pare de colocar problemas na vida. Eu tinha essa franquia que eu tinha várias lojas lá em Belo Horizonte, tive que fechar as lojas na pandemia. O mundo deu uma virada, uma guinada na minha vida. Calma, Ricardo. O mundo dá sempre voltas. É possível, sim, recomeçarmos a vida. E comecei a fazer palestras, uma coisa que eu jamais, Alberto, jamais tinha pensado. Não, você vai falar, você faz palestra há muito tempo? Não faço, eu faço palestra de 4 anos para cá. E como foi esse estalo, esse O convite? estalo é uma longa história, eu vou tentar resumir. Os meninos lá de Belo Horizonte, garotada de 20 e poucos anos, cada um tinha a sua profissão, recém-formados e tal, mas eles queriam fazer uma revista. Eu trouxe até a revista aí, depois eu te mostro. Chama Ernesto. Uma revista maravilhosa, papel, qualidade, sem anúncio, uma coisa assim. Durou 10 números, porque saía trimestralmente. E a número 1 eles fizeram uma reportagem comigo. Ficou muito, dentre outras que eles fizeram, ficou muito bacana, muito legal. Eles escrevem muito bem. O Daniel chegou para mim, Daniel Simão, lá de Belo Horizonte, falou, hoje ele tem 30 e tantos anos. Ricardo, poxa, a gente vai fazer o lançamento num puta festival que tem lá em São Paulo, no prédio da Tami Otaki, lá uma artista plástica, lá em Pinheiros. Vai ser um final de semana, lançamentos de livros, revistas. E a gente gostaria que você fosse. Eu falei, claro que eu vou, com o maior prazer. Não, você não está entendendo. A gente quer que você vá e faça uma palestra. Eu falei, Daniel, palestra? Cara, você está doido, cara? Ele falou, doido está você, Ricardo. Você tem que mostrar para as pessoas que a vida continua. Você ficou 3 meses full no hospital, as pessoas não te davam uma semana de vida. Cara, fala para as pessoas. Eu falei, Daniel, você me conhece, você sabe que eu não tenho problemas de falar sobre o Ocidente, mas, cara, eu não sei qual vai ser minha reação falando para não sei quantas pessoas. Não, vamos lá. A palestra vai ser 10 horas da manhã no domingo. Eu falei, então eu vou. Porque 10 horas da manhã no domingo não vai ninguém. Não vai ter ninguém lá. Eu esqueci que era São Paulo. Cidade que não para. Alberto, eu não levei roteiro, não
Não levei nada. Falei, seja o que Deus quiser. Não vai ninguém. Cheguei lá, tinha umas 200 pessoas, e a maioria garotada, de 20 a 25 anos. Falei, meu Deus do céu, onde é que eu fui? Ricardo, você tem 30 minutos para falar. Eu falei, o quê? Eu quero falar 1 minuto, 2 minutos e ir embora. Não, você tem 30... Alberto, eu sentei num banquinho alto, eu fecho os olhos, me lembro até hoje. Comecei timidamente a falar. Meu amigo, eu comecei a falar. Começou a sair daqui de dentro, parecia que eu estava num grande divã. Fui falando, a meninada começou a ficar olhando assim. Ricardo, já passou 30 minutos, eu queria falar mais. Caraca. No final, a garotada veio falar comigo e chegou um garoto, que eu me lembro dele até hoje, magrinho, alto, minha altura, devia ter minha idade na época, 20 anos. Ricardo, eu sofri um acidente de ônibus interestadual, metade das pessoas morreram, eu, graças a Deus, não senti nada, eu não sofri nada grave, muito grave. Mas toda noite eu vou dormir pensando nesse acidente. E vendo você falar aqui foi tão bom para mim. Quando ele falou isso, cara, caiu uma ficha imaginária na minha frente. Eu falei, cara, se eu estou ajudando uma pessoa aqui, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. Alberto, poxa, Ricardo, você vai ganhar dinheiro com o palhaço. Eu falei, meu amigo, isso é uma consequência. A troca que eu tenho com as pessoas, cara, não tem preço. É muito gratificante, muito. Os directs que eu recebo de meninos, de jovens, até de pessoas mais velhas, me mandando mensagens, isso não tem preço. Eu sempre respondo, todos. Então foi isso, aconteceu por acaso, e há pouco tempo. E eu quero fazer isso para o resto da minha vida. Uau, uau, que incrível, incrível. Quando eu conheci essa história, quem me contou foi o Jair, nosso grande amigo lá da JFV, né? Jairzinho, ele me contou, ele disse, Marinho, você tem que levar o Trajano para lá. Pois é uma história que ele disse uma frase que foi o que me marcou. Ele disse, cara, é um relato sobre viver. Eu achei isso... E é, inclusive, o tema da sua palestra, exatamente. Né? Sobreviver. Exato. E é interessante porque as pessoas falam assim, pô, mas esse cara sofreu um acidente de avião, o que ele vai falar? Cara, é um briefing assim, você pode falar sobre qualquer coisa. Eu desenvolvo várias coisas. Eu falo, por exemplo, trabalho em equipe e liderança. Falo muito. Eu trabalhei muito com vendas também. Uhum. Então, eu comecei a perceber isso. A gente tem quanto tempo ainda? Ah, o tempo que for necessário. Eu comecei a perceber isso no CTI. Uhum. No CTI, o meu médico francês, eu fiquei 2 meses lá no CTI, os médicos, as pessoas não me davam uma semana de vida, mas esse cara me acompanhava de domingo a domingo, acreditando sempre na minha recuperação, na minha reabilitação. E esse cara se tornou para mim meu segundo pai francês. Quando ele se foi, nos deixou há uns anos atrás, uns 80 e tantos anos, foi como se eu tivesse perdido meu segundo pai. Eu fiquei fora do ar, fora de sintonia por um bom tempo. E esse cara me fez ver, desde lá da época do CTI, o quanto é importante da gente trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe. Ele chefiava uma turma de médicos, especialistas, laboratoristas, radiologistas, assistentes, enfermeiros, até mesmo a turma da cozinha, a turma da limpeza, essa turma toda, Alberto, trabalhava como se fosse um relógio suíço. Tal a precisão e a eficiência. E se não fosse essa equipe, eu não estaria aqui hoje para contar essa história. Portanto, eu dou esse exemplo, mas eu digo que ninguém faz nada sozinho, seja em qualquer empresa. Seja em qualquer empresa, no comércio, que eu trabalhei muito tempo. Eu acho que o verdadeiro líder não forma seguidores.
verdadeiro líder forma outros líderes. Outros líderes. A liderança não tem nada a ver com a sua origem, com a sua classe social. Para você ser um líder, você precisa de ter ética, trabalho, disciplina, dar exemplos, saber ouvir e ter a sensibilidade de inspirar, emocionar e encantar a arte de liderar. Então, eu acho que é por aí, enfim, a gente tem que ter a excelência, né? Sempre. E Fazer bem feito, né? bem Trajano? feito, exatamente. Então, esse cara que começou a dar esse exemplo para mim com 20 anos de idade, num CTI, de ter a ideia, aí, falar assim, cara, É isso. é isso, trabalho em equipe. Eu sempre dizia na turma que eu tinha essa franquia, essas lojas, eu falava para a turma lá, os vendedores falavam, reinaugure-se diariamente. Reinaugure-se, cara. Tenha isso na cabeça. É isso, enfim. Curiosidade que muitos que nos assistem agora podem estar até se perguntando, Trajano. Trauma do acidente, o medo de voltar a voar, isso existiu? E se existiu, por quanto tempo durou? E como você lidou com isso? Você vai me chamar de louco, mas eu nunca sonhei com esse acidente. E eu acho a aviação fascinante. Você vai me chamar de louco de novo. Cara, você vê um bichão desse, 300 toneladas planando, voando no ar. Que é isso, cara? Você entra dentro de uma cockpit, aprendi, não é cabine. Aprendi com o Lito, do Aviões e Música. Eu tive um bate-papo com ele. Você entra dentro de um cockpit, cara, você entra nesses Boeings modernos, 777, um Airbus A350, cara, você olha para aqueles instrumentos, parece que você está na NASA. Estatisticamente, eu digo que o avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo, porque o primeiro é o elevador, depois vem o avião, depois vem moto, ônibus, vem o diabo. Mas o avião é o meio... Estatisticamente, a probabilidade de acontecer um acidente aéreo, eu estou falando de aviões grandes, é mínima. É de um acidente para cada 3 milhões de voos. É como se o Alberto fala, Alberto, a partir de amanhã, você vai viajar até o final da sua vida, você vai entrar no avião todos os dias. Você vai precisar de 8.100 anos para que aconteça um acidente com você. Mas eu estava num desses voos. E aí as pessoas falam, porra, mas que destino? Eu falo, peraí, Calma. vamos conversar sobre destino. E aí eu falo várias coisas sobre destino. Nesses 50 anos, né, desde o acidente até hoje, 50 anos, não é isso? 73? Digamos que sim. Digamos que sim. É 50 anos, sim, estou brincando. Você já teve a oportunidade de encontrar, porque você foi o único passageiro sobrevivente, Isso. mas alguns da tripulação, alguns tripulantes também sobreviveram. Você já conseguiu encontrar algum? Eu tive o prazer do comandante Gilberto Araújo, depois que eu voltei do hospital, depois desses 3 meses, ele foi lá em casa, no Rio de Janeiro, me visitar. Foi ele, a mulher dele e 2 filhas, 2 filhos menores. E o comandante Gilberto Araújo, 4 anos depois, sumiu no cargueiro da Varig. Sumiu, era o meu comandante. Ele saiu de Tóquio para Los Angeles, 1 hora depois no Pacífico, ele mais 4 tripulantes, levando várias coisas, sumiu. Até hoje não se achou vestígio nenhum. Caraca. Era o meu comandante. E por uma dessas coisas, a filha dele entrou em contato comigo no ano passado, ela mora há 30 anos em Paris, e há 2 semanas atrás, exatamente, eu fui em São Paulo encontrar com a mulher do comandante, a Vilma, que estava lá, tem uma foto dela lá em casa, hoje ela está com 94 anos, e a filha estava na foto também menor. Ela está levando a mãe para Paris, eu fui visitá-la, foi um encontro muito emocionante. E as outras pessoas, falei com o Carmelino há 5, 6 anos atrás pelo Skype, e o Carmelino, a primeira coisa que ele fala comigo, eu fiquei muito emocionado. Ele falou, Ricardo, porque quando eu fui andando para frente, foi ele que me deu uma bronca para eu voltar para o meu assento, porque não tinha o menor sinal de fumaça lá na frente. Falou, pô, Ricardo, ainda bem que você me desobedeceu.
senão você não estaria aqui hoje. Eu fiquei tão emocionado, a gente ficou conversando 1 hora. Eu estou tentando falar com ele hoje, não consigo. Caraca. O fixo, celular, fixo não existe mais, celular. Eu falei, será que aconteceu alguma coisa com ele? Carmelino, se você estiver vendo isso, eu quero muito falar com você. Boa. Então é isso. Eu não tive tanto contato assim. Recentemente, eu vi que você estava no Danilo Gentili, participando de várias outras entrevistas também. E eu não me lembro ao certo na íntegra, mas eu quero que você, certamente você vai lembrar, de um fato que você conta de um ente querido de um dos passageiros que te encontrou anos depois e te deu um abraço e disse... Essa história, me lembra essa história, Trajano. Foi agora, foi depois do Danilo Gentili. Eu falei isso no Danilo Gentili? Não. Uma das coisas que eu me lembro foi agora há um mês. Ela entrou em contato comigo. Ricardo, quem está falando aqui é a Beth. Eu tinha 4 anos de idade, na época do seu acidente. A minha tia, irmã da minha mãe, faleceu nesse acidente com o marido e mais 4 filhos, de 11, 10, 9, 8 anos seguidos. Tinham 6 pessoas da família, morreram. A minha mãe quer muito encontrar com você. A mãe dela está com 86 anos de idade. E eu encontrei há um mês atrás, em São Paulo. E quando ela me abraçou, ela falou, Ricardo, estou te dando um abraço aqui, como se eu estivesse abraçando a minha irmã. Foi muito emocionante. Foi esse encontro, né, que você está falando? Exato. Eu vi. Falei, meu Deus do céu. Então, eu me lembro que no CTI, no hospital que eu fiquei lá no Rio de Janeiro, já não estava mais no CTI, fiquei 3 meses hospitalizado, o último mês fiquei no hospital no Rio, na Beneficência Portuguesa, e alguns familiares chegavam lá na recepção das vítimas, queriam me ver. E os caras lá do hospital querendo barrar. Eu falei, não, eu quero que essas pessoas subam e conversem comigo. Eu procurava entender o que eles estavam sentindo. E aí eles iam conversar comigo. E as 3 ou 4 famílias chegaram lá para conversar comigo em dias. Ricardo, você viu minha filha que estava de vestido vermelho no voo? Você chegou a ver ela? O outro. Você chegou a ver meu pai que estava de terno e gravata? Eles queriam saber isso, cara. Eles queriam ter essa... Eu conversava com eles da melhor forma possível e falava para eles que, assim como eu falei para essa senhora, eu falei, olha, ninguém sofreu. Todos morreram sentados nas poltronas, asfixiados pela fumaça. Da mesma forma, quando o avião fez o pouso de emergência numa plantação de cebolas, eu já estava estirado lá na frente e eu apaguei. Apaguei como se fosse um passarinho, tivesse tomado uma anestesia geral. Depois o teto todo do avião foi caindo em chamas, carbonizando as pessoas. Eu sou muito queimado aqui nas costas e não senti isso. Então eu procurava confortar as pessoas dessa forma. E tem vários relatos. Eu, durante o voo, conversei muito com uma menina de nome Rita, uma graça menina, 19 anos, eu tinha 21. Ela foi lá naqueles 2 lugares que estavam vagos conversar comigo, ela viajava lá na frente. E eu não sei por que isso saiu no jornal. Eu chego em casa, depois dos 3 meses, tinha uma carta do pai dela, que era o embaixador da Índia no Brasil, dizendo, Ricardo, que bom que você voltou, está tudo bem com você, eu soube pelos jornais que você teve com a minha filha conversando no voo. Espero que ela tenha sido corajosa até o fim. Uma carta muito emocionante, que eu guardo com muito carinho até hoje. Incrível. É. Incrível. Sobreviver. Passaríamos aqui horas e horas e horas, porque, de fato, ouvi-lo nos provoca profundas reflexões. Eu posso falar uma coisa? Por favor. A última, por para a favor. gente encerrar. Desde que eu vim para cá, que eu cheguei aqui, é muito especial aqui a Paraíba, João Pessoa. E
Eu sou muito fã do Ariano Suassuna. Sim, sim. E o Leandro Gomes de Barros, eu vou voltar um pouquinho atrás. O Leandro Gomes de Barros, que pouca gente conhece, foi um dos maiores poetas de cordel do Brasil. Ele escreveu mais de 250 poemas. Ele é paraibano, de uma cidade do interior, não sei se você conhece, Pombal. Pombal, conheço. Ele nasceu em 1865, morreu em 1917. Morreu novo, com 52 anos de idade. E o Drummond, Carlos Drummond de Andrade, certa vez disse: o Leandro é o maior poeta da literatura de cordel e do Brasil em estado puro. Olha que coisa bonita, olha que chancela que o Drummond deu para esse cara. Muito bem, eu estou falando dele porque depois ele foi morar em Recife, morreu lá em Recife. O Ariano, que nasceu depois dele, em 1927, o Ariano morreu tem uns 10 anos, mais ou menos, 80 anos de idade. O Ariano era fã de carteirinha do Leandro. O Alto da Compadecida, que o... Inclusive, estão gravando o Alta Compadecida 2. Você sabe que foi muito inspirado no Leandro? Uau, não sabia. Nos poemas do Leandro, muito. Ele era fã. E aí, o Ariano, certa vez, brilhantemente, falou um poema e que eu fiquei sabendo que era do Leandro. Eu vou tentar aqui, humildemente, falar esse poema que diz o seguinte: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também: como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito? Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Sensacional. Sensacional, sensacional. Pois é, grande Ariano, grande Leandro Gomes de Barros. E grande Ricardo Trajano. Obrigado. Senhoras e senhores, recebemos o nosso Visão de Valor, esse papo, ó, de todos os episódios que nós temos aqui disponíveis de Visão de Valor. Eu digo a você, esse daqui é o que você deve assistir e começar de fato a refletir muito no agora. Ricardo, obrigado pela entrega. O prazer foi... Poxa, eu ficaria aqui o dia inteiro. Valeu. E você que nos acompanhou até aqui, curta, comente, compartilhe, manda para geral e se conecte no nosso Visão de Valor, que tem muitos outros conteúdos de altíssimo nível. Então vejo você no próximo Visão de Valor.